Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E o nosso convidado de hoje é bem especial, é um dos papas, se não o papa da zoologia, o professor Luiz Dino Visoto, aí, um dos primeiros professores, primeiro professor do IBILSE, Unesp, Rio Preto. Professor, obrigado pela sua presença. O professor está aqui com a gente, vai falar de bicho também, mas veio falar que ele, na década de 70, junto com Shizuo Igami, fundou uma companhia cinematográfica, SCM Cinematográfica. Então eu começo perguntando, por que o senhor, um professor na época já aí encaminhado, bem conceituado, resolveu entrar de cabeça no mundo do cinema, professor? Antes de mais nada, eu fui com o Shizuo e fundaram um ranário na chácara dele lá. E daí, da fundação desse ranário, é que nasceu essa ideia de fazer filmagem, fazer uma série de coisas que relacionavam com os animais da nossa região e fora da nossa região também. Legal. Fernando? Uma importância fundamental, porque vamos mapear essa coisa dos documentários, né? Nós não tínhamos uma companhia de documentários, tinha apenas a Cometa Filmes, que era do Silvio Calabrese, que ele fazia mais comercialmente. Cometa Filmes é uma maravilha, né? A gente tem registro e registro, mas ele fazia uma coisa, porque assim, ele filmava o comércio também, ele recebia da prefeitura. Esse especificamente não, foi uma companhia de documentários voltada para o meio ambiente, voltada para a biologia. Biologia, né? Biologia, então é sensacional, né? E, na época, os dois, o Dino e o Shizuo, eles contrataram o que tinha na época, eram os dois maiores, que era o Celso Alex Cristaldo, né? E o Maurício Miguel. Maurício Miguel. Que já tinham feito Dia e Noite na Tela, eles já foram implantar a TV Record em Rio Preto. E fizeram esses documentários. Nós temos, eu não sei se tem mais, né, Dino, mas pelo menos assim a gente conseguiu recuperar, que é a Avicultura, né, 1 e 2, e o Mundo Invisível, feito na Represa, né? Exato. Tem mais coisa? Ou você se lembra se foi filmado mais ou parou por aí? Eu não me lembro mais, não lembro. Foi já pouco, faz né? Um certo tempo. Faz bastante tempo. Deve ter filmado mais, né? Eu acho que não, na verdade, sabe por quê? Era muito caro, né, Dino? Era 35 milímetros. Tinha que ganhar muito caro. Filmava em 35. E 35 para revelar. Era caríssimo para revelar. É verdade. Né? Mas eu fiz muita coisa na Represa também. Muita fotografia, muita filmagem que eu mesmo fiz. Sim. E levantei lá 85 espécies de aves. Então, era um trabalho que a gente vinha executando há um certo tempo, né? Para ter essa quantia de bicho. E eu filmei tudo isso. Desde o VHS, fotografei. Né? Desde VHS, né? De VHS, Tem uma casa dele, tem uma parede. Um tesouro lá, né? Tem. Eu conheço lá. Inclusive, cada aparelho que foi substituindo, ele foi guardando os do passado. Está tudo lá. Está tudo lá. Tudo. Então, a primeira máquina, a segunda, que sucedeu, ele tem tudo lá. E esse material o senhor doou para a Unesp? Está guardado com o senhor? Uma parte como eu estava na Unesp, uma parte eu deixei lá. E outra parte eu levei para casa, a máquina de filmar, essas coisas. O ampliador já deixei lá. Eu tinha um laboratório fotográfico que eu fiz ali onde é a Secretaria da Educação, quando nós saímos lá do Colégio Alberto Andaló, não, o São José, e mudamos para onde é hoje a Secretaria da Educação. Lá em cima, na General. Lá em cima. Na General, exatamente. Onde tinha um tanque e aí, de cobras lá. Tinha um terrenão atrás muito grande. E eu fiz os gaiolões, botei bicho que não acabava mais lá. E fiz a área de taxidermia lá com o seu João Colheita, que era o meu funcionário. E nós fizemos, a bicholândia que morria, eu espalhava tudo. E está lá no museu. Inclusive, o senhor estava contando para a gente, a Unesp tem um museu que leva o nome do senhor aí com todos os animais taxidermizados do senhor. A TV Record e a Globo fizeram várias reportagens, só que eu não vi.
Tá, mas a TV Câmara vai lá, com certeza, a gente vai registrar lá. Então tá tudo bem. Bom, Fernando, então vamos passar aí primeiro, o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando. A gente vai, avicultura, o que é esse documentário Avicultura? O Dino pode explicar melhor, parece que vocês foram num aviário, né? Onde mostra desde o nascimento dos pintinhos, não é isso? Eu também faz muito tempo que eu não assisto, mas parece que isso tem também, acho que desde os ovos, fertilização dos ovos, é a parte de biologia explicando. É muito bacana, porque é um documentário como se fazia na época mesmo, com narrativa, com músicas de fundo, é muito bem feitinho. Eu acho sensacional. O levantamento na represa das 85 espécies de aves foi feito durante uma série de dias ali que a gente ficava. Uma árvore que chamava muita atenção, e até hoje é verdade, paravam nesta árvore, 2, 3, 4 árvores, quase 3.000 garças das pequenas, que não vivem na represa, elas vêm de fora para dormir lá. Então, e ela não come peixe não como as outras garças, ela come só insetos. Então elas ficam atrás dos bois que vão levantando no pisoteamento os insetos e ela vai pegando. Então essas aves não vivem na represa, ela vai dormir na represa. Vamos ver então esses filmes para a gente ver um pouquinho dessa SCM, a importância que teve na cidade, né? SCM Avicultura, a gente volta na sequência. A avicultura brasileira, granjeando hoje posição de relevo na economia agropecuária nacional, situa-se entre as melhores do mundo pela performance técnica que satisfaz plenamente as exigências do mercado mundial, competindo em igualdade. A rigorosa seleção no plantel de avós e apurado padrão de qualidade permite a alta produção de ovos, de maior fertilidade, máxima viabilidade e de grande resistência às enfermidades. Da unidade de postura, os ovos são transpostos para outro pavilhão, passando pela segunda vez pelo processo de fumigação, determinados pelo controle sanitário, evitando-se assim as possíveis contaminações. Em modernos equipamentos de classificação automática de ovos, a rigorosa seleção se processa, tanto pelo peso e tamanho, como pela perfeição de seu envoltório calcário. As bandejas moldadas recebem os ovos selecionados, dentro dos padrões internacionais, e a seguir levados para as unidades de câmaras incubadoras automáticas. Cada câmara de incubação, com capacidade de cerca de 30.000 ovos, permite, graças ao circuito eletrônico de controle, a distribuição homogênea de umidade e temperatura, assim como o constante movimento oscilatório. Com os dispositivos de segurança e o perfeito isolamento térmico, o período de incubação se dá em 21 dias. No final do período de incubação, passam os ovos em bandejas especiais para as unidades de câmaras de eclosão, onde se dá o nascimento do pintainho. Dá-se então um momento maravilhoso do despertar da vida e a delicada criatura, com seu bico especial, rompe os envoltórios e a casca calcária e se põe em contato com o mundo exterior.
sistema de ventilação e resfriamento da câmara de eclosão, em pouco tempo a plumagem se torna seca e macia. Milhões e milhões de delicados pintainhos eclodem a um só tempo e passam a enfrentar novas etapas de sua vida. No processo de seleção, após a sexagem, duas linhas são operadas. Seleção pinto de um dia, expedidos para granjas de encorte e corte. Seleção de pinto para granjas de recria de matrizes. Em ambas as linhas de operação seletiva, são escolhidos os pintos que apresentam as qualidades exigidas dentro dos padrões internacionais. Com avançada tecnologia e seguindo as rígidas normas de asepsia, os pintainhos são vacinados contra as enfermidades avícolas, tornando-se resistentes à micoplasmose, boba ou marek. Nesta fase, os pintainhos estão prontos para a expedição, sendo transportados em caixas especiais com 4 divisões que comportam 100 unidades. Técnica, planejamento e criatividade são as bases de uma empresa avícola com ideais tão grandes quanto os do país. Professor, antes de a gente passar para o próximo documentário que a gente vai ver, que é o Mundo Invisível, queria que o senhor contasse um pouquinho a história do senhor, quando o senhor veio para Rio Preto. Parece que o senhor veio justamente para assumir uma cadeira no IBILSE, né? Conta um pouquinho a história do senhor para a gente. Pois não. Eu era professor, eu fiz 3 concursos no secundário, logo que eu me formei, em 54. O senhor se formou em? 54. Mas o curso, o senhor falava que era... Não é bem biólogo, né? História natural. História natural. História natural abarcava ciências biológicas e geologia. Então, eu fazia essa parte de ciências biológicas e geologia também. Mas depois desmembraram com a criação de um curso de geologia na USP, né? Então, aquilo já melhorou bem o problema dessa coisa. Agora, o problema é... Quando o senhor veio, em 54, você veio para Rio Preto, né? em 54, né? Em 54 eu me formei. 56. Eu vim para cá em 56. 56 nós elaboramos um laboratório embaixo, dois compartimentos embaixo do Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. Na Boa Vista. E aí, em cima, era a língua e literatura americana, inglesa, língua e literatura francesa e também pedagogia, em cima. E embaixo eu fiz 2 laboratórios, juntamente com Celso Abade Mourão, Alberto Barbosa Pinto Dias e o João Jorge da Cunha, que era mineralogista, que veio do Rio de Janeiro para cá. Então, nós elaboramos toda a estrutura em 1956 de 2 laboratórios e as aulas em cima. Esses laboratórios era quase praticamente a parte prática e teórica era servida lá. Eu fiz umas mesas
ainda naquela época, muito bem feita, tal, com laboratórios de toda a estrutura de microscopia, tudo aquilo que normalmente num curso de ciências biológicas, de história natural, existiam. Parece que você tem aquela primeira máquina no seu escritório, lá na sua casa, né? Você tem um desse, como é que chama? Esse de olhar, como é que é o nome? Microscópio. Você tem um antigão lá, né? Tem. Aliás, dicas de passagem, naquela época era muito difícil você ter dinheiro para comprar microscópio. Ganhamos 4 do Instituto de Saúde daqui do município. Então, com esses 4, o número de alunos na faculdade ingressava, ainda é hoje, acho que é a mesma coisa. Não, hoje aumentou. E já era IBILSE, professor? Não, né? Não, era o embrião era a IBILSE. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, a FAF foi ampliando as suas coisas, etc. Então, à medida que, do primeiro ano para o segundo, eu já passei para o prédio hoje é a sorveteria Alasca. A sorveteria Alasca. Em frente ali, quase em frente. Atrás tinha um quintal muito grande. Eu fiz um mini zoo em 58 e tinha 3 ou 4 salas. Eu fiz o gabinete numa e nas outras 3 eu criava rato, coelho, uma série de animais para fazer experimento lá no curso de História Natural. Então, quer dizer, tudo isso foram aqueles inícios um pouco difícil, porque quando chegou em 58, já não tinha mais espaço, porque os alunos foram para esse prédio da sorveteria Alasca também, né, no segundo ano. No terceiro ano, começou uma negociação com a prefeitura para compra do antigo hospital, que nem chegou a funcionar, o do Lotfi Bacite, onde hoje é a Secretaria da Educação. São João. Eu não me lembro o nome, como se chamava, mas não, São João já era, ele funcionava. Esse não chegou, esse não chegou a funcionar. Não chegou a funcionar. Foi elaborado, aliás, dicas de passagem. Na hora da divisão lá, eu ganhei a única sala com ar-condicionado. Em 1959. Um luxo na época, né, ar-condicionado. E para você ver, esses alunos, né? Que mas era a sala da operação, que seria da sala de operação. E ele está falando dos alunos, né? Então, antes da gente gravar, ele estava comentando que um desses alunos aparece no filme que tem um mundo invisível, que a gente vai mostrar para vocês aí, e parece que morreu, aquela moça que está olhando no... Morreu. Ela morreu, né? Morreu no Rio Grande do Sul, ela doutorou-se lá, teve um problema com o marido e acabou se suicidando, coitada. E ela aparece no filme, né? Era uma das melhores alunas que eu tive. Olha, ela foi minha estagiária, trabalhou muito lá comigo e fez uma série de trabalhos escritos também na ocasião. O senhor tem uma ideia de quantos alunos o senhor formou ao longo dessas décadas? Não dá para saber? Bom, vamos ver, desde 57, eu tinha uma média de 20 a 25 alunos. São 60 anos de docência. 57, também 2017. 50? 60 anos. 61, porque eu estou lá. É verdade, eu vim um ano antes. Então, 60 anos, de docência. 25 alunos por ano. É muita gente, né? Vamos conferir Mundo Invisível, mostra a represa bem no comecinho, na sequência o professor comenta aí. A visão humana tem alcance limitado para perceber as milhares de formas delicadas e frágeis que pululam nas águas e que integram um mundo aparentemente invisível, mas cheio de vida.
simples gota d'água, os minúsculos seres animais e vegetais só se tornam visíveis, agigantados em suas dimensões, quando ampliados pelo microscópio. Do outro lado da lente se descortina um mundo novo de um sem número de organismos curiosos e fenômenos admiráveis. Muitos desses seres são constituídos por uma única célula, como os protozoários e certas algas, e outros mais evoluídos, organizados por muitas células. Esta alga filamentosa, a cara, evidencia no interior de cada célula o movimento cíclico de seu conteúdo citoplasmático. Os tracódios são protegidos por duas conchas resistentes. Dióteros transformam-se mais tarde nos incômodos pernilongos. Esses minúsculos seres, em quase sua totalidade, não ocasionam transtornos ao homem, mas muitos outros organismos patogênicos que se desenvolvem também na água podem ocasionar doenças. A água deve, portanto, merecer um tratamento adequado e conveniente para se tornar límpida e pura, sem risco para a saúde humana. Ok, gente, estamos de volta. Conferimos então o mundo invisível. Imagina a tecnologia empregada na época para mostrar as bactérias, os protozoários, os micróbios, as amebas ali. Como é que vocês faziam, professor? Com 35 milímetros, filmar o microscópio? O senhor lembra como isso era feito? Eu fiz uma montagem especial com uma câmera cinematográfica para fazer essa filmagem dos elementos que se encontravam na água. A gente fazia sempre um aquário com uma série de vegetais para criar as condições de insetos, de nematelmintos, eumintos, protozoários, um monte de animais. E esses animais, ou essas bactérias que são vegetais, eram depois colocadas no microscópio e a gente fazia a filmagem como aparece lá a nossa querida. Porque se hoje já é difícil, o Marcão está aí, pode falar, se já é difícil filmar, imagina por isso que eu digo que a gente tem que mostrar, porque a qualidade disso, e uma coisa mostrando, né, na elogio da nossa cidade. As pessoas não pensam mais nisso fazer. O professor mesmo, o Dino Visotto, ele tem filmagens, vocês não fazem ideia. Ele vem filmar represa, então, de aves, que a gente falou, tudo. Ele tem de animal, tudo. Mas não é falar um dicionário da represa. Tudo. Aí, né? Ele fez um livro, inclusive, catalogando, né, os insetos, as cobras, é um livro muito bacana, ele me deu um de presente. É uma papa da coisa. E o que é legal fica para a história a imagem da represa ali na década de 70, mostra o Palácio das Águas também. Exatamente. Talvez, como agora que eu estou sabendo do museu que foi feito, talvez esse acervo seu, desses filmes, teria que ficar no museu. Uma cópia deles ter no museu, eles têm como passar para as pessoas, mostrar. Eu acho que seria possível também. Porque faz uma cópia, pega o pessoal do IBIS, vamos copiar, tem lá, tem tudo em DVD, vamos copiar, vamos botar uma TV, vamos passar isso para as pessoas, as filmagens, né, que você fez, Diana. Não, tá bom. Professor, da represa, o que mudou da represa dessa época aí, década de 70 para hoje? Melhorou, piorou, a água é a mesma? O que o senhor pode dizer para a gente? A represa passou por uma série de situações, criando, por exemplo, aquela vegetação superficial, depois tiraram de novo, tornaram aquela alga mais a vegetação, mas depois parece que agora está completamente Aguapés. Está completamente limpo e quase não mudou. Quer dizer, claro que já não existe mais jacaré. Quando existia no meu tempo jacaré, eles matavam o jacaré para comer. E uma série de outros animais que desapareceram. Capivaras, desde aquela época, elas já existiam no Rio Preto antes do represamento.
Então o pessoal diz, precisa tirar essas capivaras e tal. Eu falei, não, porque quando elas saem da represa, elas vão para as ruas, avenidas e estradas e há problema aí com colisão. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, então vamos cercar toda a represa para evitar que elas venham à rua. Você participou então dessa coisa? Foi na época do Valdomiro. No começo do governo Valdomiro. A primeira vez que ele foi prefeito, ele me chamou e eu falei, não, vamos fazer. Ele falou, que altura que vai ser essa cerca aí? Eu falei, olha, a capivara não pula muito, 1,10 m. Aí ele fez toda a cerca ao redor da represa para evitar que elas viessem à rua para ir. Na época deu polêmica, mas acho que foi a decisão e acabou acertada. Né? E eu escrevi domingo, eu escrevi esses dias sobre, na minha página de Área Região, sobre o Toninho Figueiredo. Ele criou o Parque da Represa. E ele queria fazer nesse Parque da Represa, depois ele fez um plano diretor e queria fazer lá um parque com água splash descendo, barquinhos de não sei o quê. Você se lembra disso? Então, isso aí ia provocar, como aconteceu também, de querer o Beto Carreiro depois fazer um... Sim. Isso não ia dar problema para a nossa água? Sem dúvida nenhuma. Isso aí, quer dizer, exatamente evitou-se o problema de uma contaminação, porque se você faz um parque com barcos, com isso, com aquilo, tem todo um processo de poluição na água que é... O próprio combustível, né? Um tamanho de... Porque é importante, né? A represa é importante ainda para a água de Rio Preto. 30% da nossa água de consumo vem de lá, né? 35% é ainda consumido pela represa. É por isso que eu falo sempre que o Filadélfia foi o maior prefeito de Rio Preto nesse ponto. Criou ali o Palácio das Aves, criou, né? A represa, o vertedor ali. Realmente um processo realmente foi demorado, mas eu acho que aquilo melhorou muito as condições de Rio Preto. Legal. Bom, vamos avançar, Fernando. Nós vamos ver agora nós já encerramos aqui a SCM, nós vamos ver uma reportagem da antiga TV Globo Rio Preto. Noroeste Paulista. Noroeste Paulista. Acho que não era nem a Noroeste, acho que era Globo mesmo, né? Roberto Toledo apresentando, a repórter Margarize Correia, essa eu não conheço, chegou a conhecer, se alguém souber por onde anda. E entrevistando o professor sobre as andorinhas. Vamos ver a reportagem e na sequência a gente comenta Rio Preto, que já foi conhecida como a capital das andorinhas. Vamos lá. Elas já são 12 mil e até janeiro serão 100 mil. O rio-pretense já pode ver novamente o bailado das andorinhas no céu. A lua, ainda tímida no céu, anuncia a chegada das primeiras andorinhas. Devagar, elas vão tomando conta da praça, até transformarem totalmente a paisagem. São mais de 12 mil. As pardas vieram do Rio Grande do Sul ou da Argentina. E as azuis migraram do Canadá, Estados Unidos ou dos litorais norte e nordeste do Brasil. Durante todo o dia, elas ficam espalhadas pela região de Rio Preto, se alimentando dos insetos nas plantações de café, laranja, milho e arroz. Cada uma come pelo menos 500 insetos por dia. Antes de pousarem nas árvores, elas fazem a última refeição com os insetos que ficam numa altura de até 6 quilômetros. Essa algazarra deu um toque muito festivo à Praça Rui Barbosa e já conquistou o carinho das pessoas. É importante não só por questão ecológica, mas também pela beleza de Rio Preto, essas andorinhas de nossa cidade. Eu acho coisa maravilhosa. As andorinhas vão ficar aqui até maio do ano que vem, sempre chegando no comecinho da noite e saindo logo ao nascer do sol. Em janeiro, com o aumento do calor e dos insetos, mais de 100 mil andorinhas vão participar desse espetáculo. Por que elas escolhem esta região para pousar? Essa região tem sido escolhida talvez pela diversificação da cultura aqui existente, em termos da vegetação que é anualmente colocada nos nossos terrenos. O algodão, o milho, o café, a soja, a pastagem fornecem elementos necessários para os recursos alimentares dessas andorinhas.
Legal, gente. Quem viveu em Rio Preto aí décadas de 80, 90, lembra bem das andorinhas. Eu não morava aqui, mas tinha parente, vinha visitar. Cheguei a ver as andorinhas. E essa reportagem é uma reportagem muito importante, vou dizer até, né, que o Dino foi parar num documentário do maior do Brasil, que é o Dalgas Fleisch, né? Que fizeram um documentário sobre a vida dele e o Dino está lá falando sobre isso. É o único acho que do estado ou do Brasil que você que está lá falando. Acho que você é o único brasileiro lá falando nesse documentário. Parece que você é o único brasileiro. Não, tinha... Eu não sei. Não, pra vez esse documentário foi feito ali no jardim, abaixo ali da igreja. Não é esse que eu estou dizendo. Estou dizendo aquele que fizeram sobre o Douglas, aquele que você foi dar um depoimento sobre ele. Sim, aquele realmente foi o primeiro. Depois o Douglas veio para fazer o processo de continuidade das andorinhas aqui. Então deu tanta importância que ele veio aqui para fazer isso, né? Professor, aí na reportagem o senhor fala, né, as andorinhas vinham dos Estados Unidos, algumas de outras regiões. O que aconteceu? Por que as andorinhas sumiram de Rio Preto? Bom, em parte porque o governo, na época, ele não teve aqueles cuidados necessários para a manutenção delas. E depois também havia quase 30 mil andorinhas ou coisa que o vale era muito, né? Muita andorinha. E eu sei que reclamavam muito da sujeira, né? Dos cocôs das andorinhas. Aí os motoristas começaram um combate às andorinhas que ficavam ali na árvore, nas proximidades dos carros que estavam ali embaixo. Então, isso também não incomodou muito, não, porque elas também migraram um pouco dessas árvores onde havia os carros desse pessoal, elas vieram um pouco para a árvore mais de cá. Então, teve uma certa acomodação para evitar o problema maior, né? Mas Rio Preto chegou a cidade das andorinhas, né? Mas o sumiço delas, a biologia explica ou tem a ação do homem? Em parte. Outra é um processo da migração normal entre as aves que acontece elas saírem em bando daqui. Como nós tivemos bem uns 15 a 20 anos de andorinha na praça e em todo lugar ali. Mas depois elas desapareceram praticamente na nossa região. Ficou um grupinho em Mirassol. E desse grupinho também acabou desaparecendo. Isto porque o prefeito também, naquela ocasião em que elas desapareceram lá de Mirassol, ele colocou as andorinhas num processo de debandada do jardim. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, em vez da gente expulsar a andorinha, vamos colocar luz verde. Luz verde, ela não aparece mais. É uma luz, um conjunto de luz verde. Instalamos em mais ou menos umas 10 ou 12 árvores. Saíram todas de lá. O prefeito falou, olha, aí o problema é das fezes, desse bicho, o pessoal fica aí. Eu falei, bom, então vamos fazer a migração dela para outra área. Tem uma explicação, a luz verde, o motivo? Não sei. Eu também. Eu comecei a fazer experiência do senhor mesmo. Eu falei com ultravioleta, fazer isso, aquilo. A verde deu certo. Fizemos uma série de coisas e elas saíram de lá. Bacana. Agora, vamos entrar numa área que ninguém conhece mais do que ele. Paixão por cobras, né? Esse aqui, pegar cobra assim, mas nunca vi coisa igual. Nunca teve medo, porque eu me lembro que era menino. Quando eu estava contando antes, a minha mãe estudou lá, a gente ia lá na General, tinha um tanque enorme. Enorme, mas enorme. E cobras lá, assim, ela entrava e pegava cobras. Coisa só você pegava, né? Ou tinha mais alguém aqui? Tinha o Coalheta que também pegava um pouco. Tinha o Valdir, que era meu assistente lá na zoologia, pegava também. E nós tínhamos uma sucuri de quase 6 metros. Era impressionante. Naquele fosso grande. Então a gente descia lá, pegava. Era uma atração. Era um bicho... Abria de final de semana para visitação. Exato. Um mini Butantã, né? Era um mini Butantã. Aliás, eu trabalhei... O senhor falou que trabalhou no Butantã, no Butantã, né? Foi onde eu adquiri os conhecimentos sobre serpentes. E aí eu acabei criando aqui um serpentário também.
aqui na faculdade, era ali atrás onde é a sorveteria lá. Atrás da atrás, ali eu fiz um pequeno biotério e dentro eu tinha um serpentário bom. Então, quer dizer, a coisa foi evoluindo quando nós mudamos para onde é a Secretaria da Educação hoje. No quintal de trás eu fiz gaiolões grandes, enormes, para poder colocar essas serpentes em gaiolas menores, né? É que foi importante, né, Dino? A gente vai falar no outro, que nós vamos entrar nessa coisa final de falar quando houve um problema maior nessa região, que foi a abertura das comportas de água vermelha em 79, e ninguém quase estava preocupando deixa abrir, e os animais, né? Vocês tiveram essa consciência. Começou com o meu avô lá, que morava lá, São Laurentino, que falou, como é que é? Vai abrir, vai morrer os animais, vai morrer. Aí que chegou você depois, né, que tinha essa experiência já com o Butantan, você chamou o pessoal, né, que experiente. Exato. Mas a gente vê no filme lá que a hora de pegar nas cobras é só você que botava a mão lá. Teve acidente já? Foi picado alguma vez, professor, ou não? Por serpente, não. Eu fui picado, eu fazia criação de serpente lá. Então, era comum a gente manusear bichos, os peçonhentos, a gente tinha certo cuidado, né? Pegava com o gancho, etc. e tal. Agora, esses animais que não ofereciam perigo de envenenamento, empeçonhamento, não tem problema, né? Jogava. Não, vocês vão ver no filme ele pegando, todas as imagens que vocês vão ver no filme, pegando as cobras, é você ali que está, né? Você pegando e. Né? Tem até uma cena muito bonita no final, que acho que é um cervo, né? Um viadinho. Ah, sim, nós pegamos e colocamos no barco e você foi e depois soltamos. Você foi acalmando ele, né? Foi. Acalmando ele lá. Legal, é bem bacana mesmo, daqui a pouquinho a gente vai ver. Para a gente terminar com o professor, tem uma ideia de quantos animais o senhor já manipulou, já taxidermizou? Não tem como saber isso, né? O museu nosso lá tem mais ou menos uns 200 animais, desde pequenas aves até uma onça muito grande. Os do bosque é o senhor também que manuseia, os taxidermizados lá do zoológico? Não, eu fiz um bicho ou dois lá para o zoológico, mas quando era o Bernardo, que era o diretor lá. Você não está mais lá, Bernardo? Ele está, mas agora o diretor é outro. Ele está mais ele é o como veterinário, assistente, é o veterinário e tal, mas não é mais o diretor lá. Agora, para fechar, eu vou fazer uma pergunta, todo mundo quer saber em casa, quem é de Rio Preto Antigo. A onça da Rinhane, quem é que empalhou ela? Ficava na casa Rinhane, que está lá no... Acho que, se não me engano, tá lá no Wilson, não sei onde. Não. Eu não sei onde é que está, eu preciso ir atrás de Ela novo. foi para a Secretaria da Educação e lá ficou. Agora, eu tenho uma onça que morreu no zoo e nós empalhamos. Uma onça lá até no pequena tem lá. Uma, mas aquela da Rinhane eu preciso ir atrás dela. A última vez que eu vi, ela estava na biblioteca. Depois eu não sei onde está, mas parece que ela está no bosque, que fizeram um negócio novo lá no bosque. Parece que está lá. Tem um também. parece que vamos dar uma olhada. Voltou sim. Legal. Professor, para a gente terminar, fala um pouquinho desse documentário que a gente vai ver agora. Como é que foi esse processo da captura dos animais de água vermelha? O senhor que entrou em contato, o pessoal do Butantan veio também. Quantos dias de trabalho? Dá um resumo para a gente e na sequência a gente vai ver o documentário produzido aí pelo Fernando. O professor Dr. Hélio Beluomini era o diretor, um dos diretores de uma seção lá do Instituto Butantan, onde eu fiz estágio. Na medida em que nós fizemos esse trabalho, chamamos o Dr. Hélio Beluomini para poder fazer todo o circuito com a equipe dele, etc. E aí, o movimento que nós fizemos na Água Vermelha foi com o Shizu, com o menino. Maurício Miguel e o Celso Alex Cristaldo. Então, os animais que a gente coletava, colocava em gaiola e chegava depois soltando na área onde não havia mais o represamento. Então, acabava realmente o animal se acomodando dentro do espaço em que ele foi colocado.
Isso é feito em todas as represas, todas as barragens, ou foi um trabalho ali que vocês tiveram a Nós ideia de fazer? fizemos, eu não sei de outra. Eu não sei se existem equipes para poder manejo, fazer a coleta desses animais e soltar em áreas em que o e até represamento não formiga, existe. parece até formiga vocês pegando ali, sim, né? Vixe, nós pegamos... De formiga a cobra. Cobra com tinha acabado de comer um porco, né, no mato. Exato. Que bom que a gente tem essas imagens aí que nós vamos conferir agora. Quer terminar, fazer alguma consideração aí? Professor, quer falar alguma coisa? Olha, esses 61 anos que eu estou lá no Embiço, eu aprendi muito. Não só com os alunos. E durante 20 anos, eu levei equipe durante uma semana para São Sebastião, na Estação de Biologia Marinha de lá. Uma semana só com animais marinhos. E isto realmente deu um conhecimento para os nossos alunos. Existia um bom refeitório, apartamentos para que eles ficassem lá. Eu levava em torno de 20 alunos nessa semana, de 20 alunos. Então, eles aprenderam muito em animais. Eu tenho umas filmagens também daquela ocasião. Vamos recuperar isso. Dá um mês de programa aqui com o Dinos para mostrar 1/3 do que ele tem. É verdade, é muita coisa. Tá legal, gente. Professor Luiz Dino Visoto, 87 anos, muito obrigado. Rio Preto com certeza agradece os seus 61 anos aí dedicados ao IBILSE, ao Unesp, a formar pessoas. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Vamos acompanhar então esse documentário produzido pelo Fernando, Resgate de Animais, montado, né, aí pelo... foi filme. Montado, editado, sonorizado pelo Fernando, que trata da abertura das comportas da usina de Água Vermelha em 1979, que alagou áreas de Ouroeste e Iturama, em Minas Gerais. Vamos conferir, um abraço e até a próxima.